Shabbat Shalom, queridos irmãos em Yahushua, que o Eterno vos abençoe grandemente. Hoje é mais um dia especial, mais um dia, de descanso no nosso Criador. E nós vamos, trazer um tema bem interessante para vocês, que é sobre o Espiritismo. Recebemos diversas perguntas, de nossos inscritos e também, dos nossos membros sobre tal assunto. Um assunto muito polêmico e muito pesquisado, que é sobre o Espiritismo. Portanto, na live de hoje, para você que é um entusiasta, para você que quer saber a visão da comunidade Yahushua e também da comunidade raiz hebraica sobre esta situação, você não saia do vídeo. E você que ainda não é inscrito, seja um inscrito, ative o sininho das notificações, pois é totalmente gratuito, tá bom? Então, voltando, nós vamos trazer para vocês esse conhecimento, um conhecimento muito importante para que saibamos, a melhor forma de adorar o nosso eterno Criador, o nosso Iá maravilhoso, tá? Então vamos ao nosso estudo. Vou trazer para vocês. Baruch Hashem, bendito é o nome, que o eterno Criador vos abençoe grandemente, tá? Nesse dia maravilhoso. E vamos então detalhar para vocês aqui a nossa visão sobre o Espiritismo, tá bom? Muita gente nos perguntou, então a gente vai tentar aqui da melhor forma sanar essa dúvida segundo a nossa visão. Lembrando que é uma visão aqui da comunidade Yahushua, da comunidade raiz hebraica, tá? Existem diversas outras opiniões que a gente respeita, mas a gente tem a nossa também, que nós vamos compartilhar com vocês a partir desse momento. Então, eu vou ler o texto aqui. Tá? Você, lembrando que não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Olha só. Quando Lucifer se rebelou contra Iá, e foi seguido por uma rocha de anjos do céu, o registro declara que tanto ele quanto os seus anjos foram expulsos do céu. Olha que interessante, né? Eles agora estão confinados a esta terra, pois Iá não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou em cadeias de trevas, para serem preservados ao julgamento, ou reservados ao julgamento. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, tá? Esses anjos caídos também estão aliados a Satanás. E sua principal obra consiste em um esforço para enganar, as famílias humanas a se afastar, ou seja, a afastar os homens do nosso Criador, Iá. Vamos ver o que esse texto diz. O texto que está em Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 14, tá bom? Então vamos lá. Como caístes do céu, ó Lucifer, filho da manhã? Como fostes cortado por terra, o que enfraqueceu as nações? Porque disseste no teu coração, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Elohim, sentar-me-ei também no monte da congregação, olha isso, e nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei como o Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, às laterais da cova. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Tá? Então, olha que texto muito interessante, né? Conhecidos como espírito dos demônios, estes anjos maus têm, ao longo dos tempos, continuado o seu trabalho enganoso e nefasto. De acordo com os escritos dos antigos profetas, no entanto, esse trabalho será bastante intensificado à medida que o mundo se aproxima dos seus últimos dias. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele adverte, olha o que ele diz: agora o Espírito fala expressamente, nos últimos tempos, alguns se afastarão da fé. Olha só o que ele diz aqui, dando deixa eu só voltar aqui para não errar o texto, porque o texto aqui é grande. Olha lá, agora o Espírito fala expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando atenção aos espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Ora, nós vemos aqui um alerta máximo que está escrito em 1 Timóteo,
capítulo 4, versículo 1. Esse texto ele é interessante porque ele está trazendo aqui claramente, tá? Claramente o que o apóstolo Shaul estava querendo dizer. Agora o Espírito fala expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando atenção aos espíritos sedutores e às doutrinas de demônios. Ou seja, Paulo já dizia naquela época, Shaul, que nesses últimos dias, né, muitos abandonariam a fé, né, dando atenção a quem? Aos espíritos sedutores, enganadores, aos espíritos de demônios. Ok? Mais adiante diz o seguinte: e o diabo e os seus anjos podem fazer milagres. Olha que coisa interessante. Tem muitos aí atrás de milagres. Olha, eu vou para aquela igreja porque lá tem muito milagre. O irmão orou milagre, milagre daqui, milagre dali. Mas pensam bem, porque até os demônios fazem milagre, tá? Elas podem aparecer aos homens de forma materializada, ou seja, eles podem influenciar os seres humanos a praticar o engano sobre eles. Tão poderosos, de fato, se tornarão os enganos de Satanás, né, que o povo de Iá será seriamente avisado para que eles também não sejam vencidos por eles. Aí, apesar que a Bíblia diz, né, que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Aí diz aqui: as profecias bíblicas foram e agora estão sendo cumpridas diante de nossos olhos, né? Durante o século passado, uma nova forma de religião varreu vários países do mundo, né, em um incêndio nas pradarias. É conhecido como espiritismo. Tá? Agora aqui, já com todo respeito e, e carinho que eu tenho por todos, né, eu já quero deixar aqui bem claro a todos vocês que às vezes assistem os nossos vídeos, que são espíritas, né, que seguem essa religião. Quando a gente faz vídeo aqui, até inclusive quando a gente fala da Igreja Católica, a gente está dizendo em um termo religioso. Nós não estamos aqui com intolerância religiosa, nós não estamos aqui pedindo para as pessoas atacarem, né, quem pensa assim ou quem é dessa religião. A gente está apenas trazendo conhecimento para aquelas pessoas que seguem a nossa comunidade. É um conhecimento bíblico, né, que está dentro do que a gente imagina que deve ser cumprido biblicamente, e não uma guerra de religião, tá? Então, se você é um espírita e se ofender com nossas palavras, me perdoe, porque essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é esclarecer dúvidas dos membros aqui da comunidade Yahushua, ok? Voltando ao texto interessante, vai dizer, né, que o século passado ele foi vastamente ampliado, né, através foi propagado, na verdade, o espiritismo. Vou pegar meu café aqui. O espiritismo. Então, no início, né, ele foi já banido de todas as igrejas cristãs, ok? Suas sessões eram secretas e misteriosas, e os cristãos as temiam e a evitavam. Mas hoje, olha isso, os expoentes do espiritismo são encontrados em todos os lugares, até mesmo nas igrejas cristãs, tá? E o culto conta com milhões de adeptos, né? Em vista disso, certamente, é mais apropriado que perguntemos: o que é o espiritismo? É verdade ou é falso? É de Iá ou é de Satanás? Então vamos aqui à proposta de número 1, para falar sobre o espiritismo. Vamos lá. O que é definido como espiritismo? Crença na comunicação frequente da inteligência do mundo dos espíritos, por meio de fenômenos físicos comumente manifestados por meio de uma pessoa de suscetibilidade especial chamada de médium. Isso está no dicionário Webster, tá? Essa doutrina, né, o número 2 agora, essa doutrina existia nos tempos antigos? Aí diz aqui: não se preocupe com aqueles que têm espíritos familiares, nem procure magos para serem contaminados por eles. Eu sou Iá, o seu Eloá. Está em Levíticos 19:31. Então, é dizer que existia nos tempos antigos, dentro do cristianismo, dentro do judaísmo,
Isso não é bem o que diz a Escritura. A Escritura diz totalmente ao contrário. Não procurem magos para serem contaminados por eles. Isso está em Levíticos 19 e 31. Tá? E o número 3. Como Iá considera os feiticeiros? Olha o que diz Malaquias 3,5. E me aproximarei de ti para o julgamento, e serei uma testemunha rápida contra os feiticeiros. Então, o Criador ele abomina a feitiçaria. Tá? E como ele chama os feiticeiros? Ou seja, como o Criador nosso chama os feiticeiros? Olha o que diz Jeremias 27, do 9 ao 10. Portanto, não dê ouvidos aos seus encantadores, nem aos seus feiticeiros, pois eles profetizam uma mentira para você removê-los para longe de sua terra. Olha aqui. Então a resposta, o Criador sempre chamou esses feiticeiros de mentirosos. Tá? E a proposta de número 5 é: qual era a antiga lei, né, relativa às bruxas e aqueles que tinham os espíritos familiares, né, ou carregavam os espíritos dos seus familiares? Olha o que diz aqui. Um homem ou uma mulher que tenha um espírito familiar, ou seja, que recebe espírito familiar, né, ou que seja um mago, certamente será condenado à morte. Era assim que era tratado, né, ali no Antigo Testamento, tá bom? Isso está descrito em Levíticos 20 ao 27. E outro texto muito interessante está em Êxodos, capítulo 22, verso 18, que diz: não se acharás entre vós nenhum que use adivinhação, ou um observador dos tempos, ou um encantador, ou uma bruxa, ou um hipnotizador também, ou um consulador com espíritos familiares, ou seja, um médium, tá? Ou um mago, ou um necromante, aquele que afirma falar com os mortos, pois todos os que fazem estas coisas são abominação para Iá. Então, se você necromante, consulta os mortos, se você é um hipnotizador, se você é um encantador, se você é um bruxo e diz que é um cristão que segue a escritura, você infelizmente está equivocadamente equivocado. Porque aqui o texto é muito claro em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 10 ao 12, dizendo que todas essas coisas são abominações ao nosso Criador. Tá? Então é bem importante que saibamos disso. Né? Iá disse ao seu povo para não ter nada a ver com nenhuma dessas pessoas que afirmam ter poderes sobrenaturais e fazer magia. Iá não muda. Ele não aprova esse tipo de coisa hoje, assim como não aprovava naquela época. Por quê? Porque ele quer porque ele quer esconder algo bom de nós, né? Na verdade, porque tem pessoas que acham que isso é bom, correto? Não é porque ele sabe que tudo isso é um monte de mentiras e que Satanás usará para nos escravizar e destruir. É que ele quer que tenhamos o bem, todo o bem e não o mal cruel. Por quê? Porque o inimigo ele usa essas coisas para oprimir as pessoas, para enganar as pessoas, para afastar as pessoas da realidade, né? Como a bruxaria, né, é classificada por Paulo? Idolatria, bruxaria, ódio, variância, emulação, ira, conflito, sedição, heresias, né? Isso está escrito em Gálatas, capítulo 5, do 20 ao 21, que diz: eu também já lhes disse isso no passado. Aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino do eterno. Então não adianta, queridos, querer aliviar a situação, né? Porque a situação é muito clara aqui. Não tem como, tá? Se você consulta esse tipo de feitiçaria, né, você está descumprindo aquilo que o nosso, né, eterno Criador nos determinou, né, para que cumpríssemos, para que servíssemos, né, com toda a reverência, com todo o amor. Então, amados, o Espiritismo, para nós que cremos em Yahushua, para nós que seguimos as Escrituras, nós não acreditamos, né, no Espiritismo. Por que nós não acreditamos no Espiritismo? Pelo simples fato da Bíblia condenar.
tanto na Brit Hadashah, que chamam de Novo Testamento, quanto no Velho Testamento, é a mesma situação. E o Criador condena esse tipo de prática. O Criador condena. Então não adianta eu vir aqui tentar aliviar. Não existe isso. Ah, Augusto, mas eu fiquei sabendo que os judeus acreditam na reencarnação. Mas não é bíblico. Não é bíblico. Se não é bíblico, não faz nem sentido comentar, não faz nem sentido a gente ficar aqui, né, batendo martelo de uma coisa que não é nem sequer bíblica, tá? Outra coisa muito interessante é que muitas pessoas, né, inclusive hoje, até que já deu já uma boa mudada nessa situação, é a questão, pessoal, de pessoas que crê na Escritura, que se dizem cristãs, seguidores de Yahushua, né, seguidores da verdade, e que não acreditam no mal. E que não acreditam, por exemplo, por seguir, porque muitas pessoas que vêm para o nosso canal têm uma leve queda para o judaísmo. Então, eles se infiltram em vários grupos, eles estão em 20, 30 canais. Né? No começo, a gente tinha um grupo e muitas pessoas ficavam pegando vídeos ali, né, de pessoas que mandavam nesses outros grupos e mandavam para a gente para tirar dúvidas. Veja se tem cabimento. Porque uma pessoa que foi, né, lavada pelo Espírito, que foi tomada pelo Espírito do Criador, né, revestida por esse Espírito poderoso, né, essa pessoa, primeiro, não se deixa enganar, tá? Porque ela está cheia do Espírito Santo. Né? Essa pessoa, ela não fica atrás de 30, 40 grupos, porque o Espírito vai levá-la à verdade. Porque esse Espírito que está seguindo essas pessoas são um espírito de confusão, que não leva a lugar nenhum. As pessoas o dia inteiro vendo vídeos e vídeos e vídeos e vídeos que não levam a lugar nenhum. Só colocam dúvidas, né? E, na maioria das vezes, afastam, né, essas pessoas da fé. Portanto, aqui na comunidade Yahushua, não acreditamos em espiritismo, tá? Nós não acreditamos em reencarnação, em bruxaria, em necromancia, apesar de saber que isso existe. Não adianta eu vir aqui e falar, olha, isso é tudo mentira, isso não existe invocação, existe. Vocês sabem disso, existe. Existem pessoas que praticam, os espíritos malignos estão aí, né, causando terror para todo quanto é lado. Então a gente ser ignorante e dizer que não existe é ignorância pura, né? Então, queridos irmãos, Shabbat Shalom a todos vocês, que o Eterno os abençoe grandemente em nome de Yahushua, tá? Você que tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Mais uma vez, se você não é um inscrito, um seguidor aqui em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. E você que quer nos ajudar financeiramente, tá? Você pode entrar em nosso Pix, que você encontra aqui mesmo nesse QR Code que está aqui em cima. Esse QR Code aqui ele é muito simples. Por quê? Você escaneia, tá? E você vai para um link de uma página onde você vai fazer o pagamento de apenas, né, R$ 5, que isso seja feito amanhã. Hoje é nosso Shabat, vamos descansar, né? Vamos orar, vamos buscar a face do nosso Criador. Amanhã você pode nos ajudar financeiramente com apenas R$ 5. E quando você faz esse pagamento, você tem direito a escolher uma mensagem que passará aqui no nosso rodapé ao vivo, né, na nossa próxima live. Então, Shabbat Shalom a todos vocês, que o Eterno vos abençoe grandemente, em nome de Yahushua.